Paz de Deus, através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, estamos aqui no canal A Bíblia Responde para trazer mais uma lição. E essa uma lição da CPAD, onde estamos com um trimestre de missões, falando até os confins da terra, que é o nome da nossa revista. Até agora nós aprendemos sobre missões transculturais. A semana passada nós estivemos falando sobre missões transculturais, que está na origem da natureza divina. E hoje nós vamos estar falando sobre as missões transculturais, como acontecia dentro do Velho Testamento, usando os exemplos de Elias, usando os exemplos de Jonas e trazendo como acontecia dentro do Velho Testamento essas missões transculturais. Lição 3, do dia 15 de outubro de 2023, é o dia do professor. Então você toma aí um tempo para parabenizar o seu professor que está aí estudando, sempre tirando um tempo para te trazer o melhor aproveitamento da Bíblia. Hoje, dia do professor, dia 15 de outubro, missões transculturais no Antigo Testamento. O textuário diz: disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para uso dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. O nosso textuário de hoje não está inserido na nossa leitura de Bíblia em classe, então vamos aqui comentar um pouco. É sempre importante porque o textuário é o texto-chave da lição. Como não está inserido na nossa leitura bíblica, então nós, obviamente, é o nosso dever trazer aqui um pouco o comentário a respeito desse nosso textuário, que está inserido ali no livro de Isaías, capítulo 49. Leia todo o capítulo, mas esse versículo 6 é o versículo-chave. Porque a palavra do Senhor disse: pouco é que sejas o meu servo para restaurares a tribo de Jacó. Primeiramente, aqui Deus estava aqui falando com Isaías, que estava no reino do sul, que era o reino de Judá. Ele estava sendo usado para trazer a tribo de Judá de volta a Deus. A contextualização de Isaías, que profetizou para 5 reis. Isaías começou a profetizar sobre o reinado de Uzias. Ele passou por Jotão, Acás, Ezequias e Manassés. Vale salientar que ele passou por alguns reis ruins, mas também passou por reis bons, como foi o caso de Ezequias. Contudo, no reinado de Manassés, que foi o rei que mais fez pecar a Judá, e foi certamente aí onde ele morreu, possivelmente mandado ser cerrado ao meio pelo rei Manassés. Mas Isaías, ele foi chamado por Deus para profetizar para Judá e para também trazer os guardados de Israel, que sob o reinado de Acás, Israel, que já estava separado do rei de Judá, foi deportado para a Síria. Mas Deus disse: para tornares a trazer os guardados de Israel. Porque ainda havia um remanescente. E esses remanescentes eram os guardados de Israel. Isaías foi chamado para isso, para trazer os remanescentes de Israel. E não ficou só por aí. Ele ainda diz: também te dei para os dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nisso mostra um Deus zeloso, um Deus preocupado com a salvação de todas as pessoas. É isso que nós vemos trazendo nessas lições desse trimestre. As missões transculturais na natureza de Deus. Aqui mostrando no Velho Testamento que Deus já se importava com todos os povos da terra. Chamado de Isaías mostra isso claramente. Não era só para Judá, aonde ele estava inserido. Não era só para Israel, que eram seus irmãos, mas era para todos os gentios até a extremidade da terra. Sempre esteve no coração de Deus a salvação da humanidade. E é isso que diz a nossa verdade prática, que o amor de Deus para com as nações, esse amor que Deus sempre tem demonstrado desde o Velho Testamento, ele tem que ser o mesmo, tem que ser o objetivo de todos os que militam para a salvação das almas. Nós vemos que muitos pregam o evangelho pelo dinheiro, outros pelo orgulho, outros pelos ciúmes, mas o objetivo tem que ser o mesmo, o objetivo de Deus tem que ser por amor.
Deus, ele sempre amou a humanidade e esse é o contexto, esse é o objetivo divino. O amor de Deus sempre levou ele a ter essa missão em si, está na natureza dele. Tem que ser o mesmo objetivo, o mesmo intuito de quem está militando para a salvação das almas, tem que ser por amor, que é o amor que está no coração de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, 9 e logo depois do versículo 17 ao versículo 22. Também temos o livro de Jonas no capítulo 1, versículo 1 e 2. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva e suspense. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nem fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nós vemos aqui duas partes das Escrituras. Nós vemos primeiro a Reis, que, de novo, é muito importante que você leia todo o contexto. Leia a Bíblia. Você é crente, então tem que estar lendo a Bíblia. Pare um tempo, guarde um tempo para a leitura da Palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, ali tem toda a contextualização, onde vemos aqui Elias sendo usado. E quando ele teve que fugir, ele não fugiu para nenhuma parte de Israel. A mandato de Deus, Elias foi enviado a uma mulher de uma nação estrangeira, aqui mostrando que Deus é soberano sobre todas as nações. De novo, Deus está preocupado com todo o seu povo. E Paulo, ele foi claro, ele diz: primeiro a salvação dos judeus e depois dos gentios. Então, primeiro, a salvação é do seu povo. Isso é claro. Mas nós somos como enxertados na videira verdadeira. Nós somos também o povo de Deus. Mas primeiro, a salvação vem para o judeu e depois para o grego, ou seja, depois para o gentio. Aqui mostra, então, Deus usando uma mulher estrangeira para a salvação de um dos seus filhos. E depois nós vemos a palavra de Deus a Jonas, mandado, enviado para uma nação que não era a nação de Israel. Por quê? Porque a malícia do povo, porque o pecado do povo já estava chegando às narinas de Deus. Agora, paramos e analisamos. Se Deus fosse um Deus que estava preocupado somente com o povo de Israel, por que agora ele iria querer a salvação de outro povo que, além de não ser o povo de Israel, era um dos seus mais ferrenhos inimigos? Nínive, capital da Síria. A Síria, um reino que destroçava seus inimigos. Quando nós vamos estudar sobre essas civilizações antigas, nós vemos que a Síria era um dos povos mais bárbaros que existia. Cortava, decapitava a cabeça das pessoas e colocava nas estacas na frente das cidades. Fendia as grávidas ao meio. Imagina agora Jonas sendo mandado para um dos seus piores inimigos para a salvação do povo, porque mostra que Deus não estava somente preocupado com a salvação do seu povo Israel, mas também para a salvação de uma nação que, por mais pecaminosa que fosse, Deus tinha amor por ela. Mostra aqui o amor de Deus, por maior que seja o pecador. Sabe aquele mais ferrenho inimigo que você possa ter? Aquela pessoa mais desprezível que você olha e fala: não, esse não merece salvação. Para Deus tem. Porque Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Deus é esse.
E aqui mostra o porquê das missões transculturais. Vamos à nossa introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Essa lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta, e a ida do profeta Jonas a Nínive, e finalmente analisar as alianças de Deus com a humanidade a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como a conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. A nossa palavra-chave é Antigo Testamento. Por que Antigo Testamento? É o primeiro testamento de Deus, a primeira aliança de Deus com o povo de Israel. É onde nós abrangemos o livro de Gênesis ao profeta Malaquias. Vemos aqui, nesse Velho Testamento, a contextualização de missão, que era diferente do conceito que nós temos hoje, onde uma pessoa é enviada como missionário para evangelizar, para pregar para um povo desconhecido, ou mesmo para o seu próprio povo. Saindo daqui, por exemplo, de onde estamos aqui, no estado de São Paulo, indo, por exemplo, para o estado de Maranhão, é enviado. Então, esse contexto nós não vemos claramente dentro do Velho Testamento, especialmente para a nação de Israel. Mas nós vemos aqui a exemplificação, o exemplo, onde nós vemos aqui e vamos contextualizar dentro dos tópicos, com os seus subtópicos, o profeta Elias, também o profeta Jonas e, por fim, a nação de Israel, que foi escolhida para esse ato de evangelizar, de ser o exemplo para as outras nações. O nosso primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O primeiro subtópico diz o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Ou seja, a vontade divina é que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Nós vemos desde o nosso começo da revista que Deus chamou um povo, escolheu um povo. Primeiro, escolheu uma pessoa, Abraão. De Abraão fez uma nação para que fosse a sua nação, para que fosse o seu povo. Mas Deus queria que toda a humanidade conhecesse a respeito de si e a respeito do seu filho Jesus. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que desde Gênesis nós já vemos Jesus implícito. Nós não vemos Jesus explícito, mas nós já vemos a pessoa de Jesus Cristo implícito. O Velho Testamento ele serve para mostrar para nós a vinda do Messias. Já era profetizado desde o começo a vinda do Messias. E quem é o Messias? O Filho de Deus. Jesus Cristo, o Verbo vivo encarnado. E desde o princípio era a vontade de Deus que todos os povos conhecessem Jesus Cristo, como a maioria dos povos conhece Jesus Cristo hoje. Mesmo que muitos não o aceitem, nós podemos aqui inferir que todos os povos sabem a respeito de Jesus. Não o conhecem realmente na palavra em si, conhecer, ter uma experiência, mas sabe quem é Jesus? Jesus mudou a história. Mas a vontade de Deus é que todos tenham pleno conhecimento. E para isso, Deus levantou uma nação, que é a nação de Israel. Através de Abraão, agora Deus faz uma nação, um povo escolhido. Diz, tu és o meu povo, eu te gerei. Para quê? Só para vocês? Não. É para vocês serem exemplos. Para que vocês possam anunciar o meu nome para todas as nações que conheçam, até as extremidades da terra, para que todos saibam que vocês têm um Deus verdadeiro que guia vocês, que protege vocês, para que eles também possam ter o conhecimento e a aceitação. Esse foi o propósito de Deus para a humanidade desde o começo. Deus fez um plano, Deus seguiu o seu plano. Esse era o plano de Deus. Mas o que Israel fez? Israel falhou. Deus tinha um plano, Deus seguiu o seu plano, mas o que diz aqui o autor no subtópico 2? A falha de Israel. Os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas para Deus.
Nesse aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que se relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para as outras nações. Agora, por que Israel falhou? Porque Israel, a nação de Israel, era composta de seres humanos. E os seres humanos são falhos. O ser humano falha. Deus nunca falha, mas o homem falha. Todo homem falha. O que aconteceu com Israel aqui não é um caso isolado. Acontece com todos nós. Nós falhamos. Quantas pessoas às vezes não faz como Israel fez? Deixa ser levado pela identidade racial, nacional. Às vezes, aquela identidade tão nacionalista que diz, não, eu vou pregar o evangelho só para quem está perto de mim. Eu quero o bem de quem está perto de mim. Dane-se quem está longe, dane-se as outras nações. Não, Deus nunca foi assim. Deus, ele sempre se preocupou com todos. E mostra claramente, quando Deus tinha um povo, agora se Deus se preocupasse somente com o seu povo, ai de nós! O que teria acontecido conosco hoje? Mas não, Israel falhou, Deus não. Israel falhou porque é um povo composto por seres nacionalistas, raciais. O que importa somos nós aqui. Esse Deus é nosso. Nós vamos servi-lo. E mesmo assim, eles mesmos não o fizeram. Porque foram atrás de outros deuses. Quantas vezes Israel não se desviou? Quantas vezes Israel não foram atrás das idolatrias? Os pecados imorais que existiam ali dentro do povo de Israel. É mesmo por isso que Israel foi deportado. Judá foi deportado. Escravizados por outros povos. Por quê? Porque quebraram a aliança. Mesmo assim, Israel continuou uma bênção para os outros povos até o dia de hoje. Israel é uma bênção e nós vamos ver o porquê. Mas se nós vemos Israel hoje, aquela nação desse tamanhozinho, nós vemos a influência de Israel para a humanidade. Até hoje, Israel nunca deixou de ser bênção para as outras nações. E quais foram as contribuições de Israel para o mundo? Nós vemos isso aqui no subtópico 3. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, ou traduziram em grego, a língua mais usada naquele período. Além de escribas, os judeus manteram viva a ideia de que um dia os povos das nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como Salvador do mundo. Nós vemos a contribuição, até hoje nós estamos vendo a contribuição de Israel para o mundo. Mas a principal contribuição foi essa. Eles mantiveram as escritas. Eles mantiveram a tradução do Antigo Testamento. Isso foi para eles. Eles manteram vivo de que um dia o Messias viria. E mesmo que eles mantiveram isso para eles, o Messias vai vir para nós. O Messias vai ser revelado ao mundo. E mesmo que essa ideia dos judeus era para a sua própria preservação, eles mantiveram a ideia ao mundo de que o Messias seria revelado ao mundo. Mesmo que na sua concepção o Messias seria para a salvação, mas ainda assim, ao eles deixarem claro que o Messias seria revelado ao mundo, isso já foi uma contribuição que eles deram para o mundo. Porque agora, pensa comigo, mesmo aquele pensamento de, olha, é o seguinte, povos e nações, um dia virá um Messias, um dia virá um Filho de Deus que nos libertará de vocês. Ai de vocês, vocês vão ser perdidos, porque haverá um Messias, haverá um ser poderoso que nos vai livrar da sua mão. Então, mesmo essa ideia de que eles estavam querendo a destruição dos seus inimigos e a sua própria salvação, mas só de ter a ideia, de deixar a ideia de que havia um ser poderoso, o Filho de Deus, o Messias, que viria ao mundo, essa revelação já deixava claro às outras nações. Opa, vamos estudar um pouco sobre isso aí que eles estão dizendo. Quem é o Messias? Quem é esse ser poderoso? Então isso já abria os olhos de outros povos, mesmo que os israelitas não quisessem.
Isso foi uma grande contribuição, a maior contribuição que foi deixada para o mundo, a revelação do Filho de Deus. E o tópico 2 nos mostra o amor de Deus para com as outras nações. O primeiro subtópico traz os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blaum, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Sarepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro, no qual as nações estarão entre os redimidos. Portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Nesse primeiro subtópico, nós vemos que os olhos de Deus estão sobre todos os povos. E isso a Bíblia nos deixa claro, explicitamente. Os olhos de Deus estão sobre todos, contemplando os maus e os bons. Deus vê todos os povos. Mas, quando nós falamos de missão, nós vemos que os olhos de Deus estão sobre todos os povos, querendo que todos sejam salvos. E nós vemos aqui, primeiro, na contextualização aqui de Elias e também de Jonas. Mas, no livro de Jeremias, especificamente depois do capítulo 45, ali para o 46, nós vemos ali Deus trazendo profecias contra algumas nações. Moabe, Elão, Amon. Mas no final de cada capítulo, nós vemos a seguinte frase: mas depois de tudo isso, Deus trará essa nação do cativeiro. Deus é de todas as nações. Ele está preocupado com todos os povos, porque todos pecaram. Eles destituídos estão do reino de Deus. Todos pecaram. Não está dizendo aqui que só a nação de Israel pecou. Todos pecaram. Não está dizendo aqui que todos os povos fora da nação de Israel pecaram, não. Todos pecaram. Logo agora, todos carecem da salvação. Porque Israel pecou, está destituído de Deus. Os outros povos, as outras nações pecaram, estão destituídas de Deus. Agora, todos, Israel precisa da salvação. As outras nações precisam da salvação. Deus trouxe o seu juízo sobre Israel. Deus trouxe o seu juízo sobre todas as nações, sobre todos que pecaram. Mas agora, Deus quer restituir a todos de volta a si. Os olhos de Deus estão sobre todos os povos. É pelo amor de Deus. A preocupação dele é que todos tenham essa salvação. O amor de Deus para com todos os povos, e não somente para os seus escolhidos, que foi primeiro a nação de Israel. O subtópico 2 traz a vida de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que já tinha em casa, já convencida que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu a palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija, a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta ressuscitou o menino e o restaurou à vida. A mãe do menino falou: nisso conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Dessa forma, Deus se tornou conhecido de uma estrangeira. Agora, Elias está fazendo missão. Elias, depois de profetizar contra a casa de Israel, Elias teve que dar no pé. Elias teve que fugir, mas Deus o enviou a uma mulher estrangeira. Essa é uma das histórias mais pregadas, que é a multiplicação do azeite e da farinha. Agora chega esse homem, desconhecido, para essa senhora e fala: olha, faz um bolo para mim. E essa mulher vai dizer: meu senhor, eu só tenho um pouco de azeite, eu só tenho um pouco de farinha, eu vou fazer aqui a minha última comida, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Que não temos mais qualquer coisa. Mas agora Elias, pela experiência que tinha com Deus,
pelo contato que ele tinha com Deus, com o poder de Deus, ele agora disse, não, olha, faça para mim essa comida e fique tranquilo, porque pela palavra de Deus não vai te faltar azeite, não vai te faltar farinha. O evangelho de Deus não tem que ser só de palavra, é como diz Paulo, o evangelho de Deus é com palavra e poder. Ele disse, o nosso evangelho que nós pregamos para vós foi trazida com palavra e com poder. Tem que ser assim. Se uma pessoa está sendo enviada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é de poder. Ele vai fazer acontecer. E agora, pela palavra de Deus, Elias dá essa palavra agora. Ele disse, pode ficar tranquilo. Não vai te faltar azeite, não vai te faltar água. Mas não foi o maior milagre na vida dessa mulher. Essa mulher agora que não conhecia o Deus de Israel, mas agora Elias, ele veio trazer o conhecimento desse Deus. E o azeite não faltou. A farinha não faltou. Essa mulher agora estava comendo com seu filho todos os dias, mas um dia esse menino morre. E ela agora coloca a culpa em Elias. Elias, homem, você veio trazer esse castigo para nós. Olha o que aconteceu com meu filho. Veio nos afligir, mas agora Elias de novo mostra o poder desse Deus que ele tinha anunciado para essa mulher. Pega esse menino, ora a Deus, e Deus restabelece a vida. Uma coisa que é inacreditável, uma coisa que não acontece facilmente até hoje. Esse menino ressuscita pelo poder de Deus. Ele diz, tá aí teu filho. E agora essa mulher diz, eu reconheço agora, se eu não tinha reconhecido antes, pela multiplicação do azeite ou da farinha, agora não tem como duvidar. Eu reconheço que esse Deus é poderoso. Eu reconheço que a palavra desse Deus na tua boca é verdade, acontece. É isso que Deus quer. É isso que Deus veio trazer. É isso que Deus espera de cada um dos seus servos. No subtópico 3, nós trazemos a missão de Jonas em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema desse livro é misericórdia de Deus para com todos os homens. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para divertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. A Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada em razão do arrependimento do povo, o profeta ficou profundamente indignado. Todavia, o Senhor fez ver que ele ama a humanidade toda. Nesses subtópicos 3 sobre a missão de Jonas em Nínive, nós vemos claramente aqui o amor de Deus para com as nações. Porque foi como nós comentamos ali sobre os assírios, uma nação bastante cruel. E aqui nós vemos o papel fundamental de Jonas para o arrependimento de toda essa cidade. E é interessante que nós vemos que Jonas, o único missionário que eu conheço, que não pregou para a salvação de um povo. Por quê? Quando nós vamos anunciar o Evangelho de Deus, nós vamos dizendo, olha, arrepende dos seus pecados, porque há um Deus que perdoa, ele pode te salvar. Mas não. Deus enviou Jonas para pregar para a salvação do povo, se eles não se arrependessem. Mas Jonas foi lá dizendo assim, em 40 dias, Nínive será subvertida. Essa era a pregação de Jonas. Ele estava dizendo, em 40 dias vocês serão destruídos. Mas ele não esperava de maneira nenhuma que o povo se arrependesse. Não era esse o intuito de Jonas. De novo, porque eu disse, porque o ser humano é ser humano. O ser humano é falho, mas Deus não. Deus mostra o seu amor para com o homem. Deus mostra o seu amor para com as nações. E ele mostrou o seu amor para com a nação dos assírios, para a cidade de Nínive. Mesmo perdida em todo o seu pecado, mesmo com o coração de Jonas endurecido, não querendo a salvação, agora Deus mostra o seu amor para com toda aquela cidade.
E através da pregação de Jonas, mesmo sendo uma pregação para a destruição, ele não contava que o rei de Nínive, que possivelmente, segundo os historiadores, era Adad-nirari III, muito antes de Tiglat-Pileser, que nós conhecemos através da Bíblia, muito antes de Salmanaser, muito antes de Sargão, esse possivelmente era o rei de Nínive. E ele agora faz o quê? Ao ele ouvir que por causa dos seus pecados havia um Deus que não era do seu povo, que iria destruir toda aquela cidade, ele agora se arrepende. Não somente ele, mas ele ordena que até mesmo os animais estivessem em jejum. Agora ele faz com que toda a nação agora adore a Deus, peça perdão dos seus pecados a Deus. Deus mostrando o seu amor para com todas as nações. E até essa nação mais vil que existia, mais cruel que existia, Deus mostrava que ainda havia um jeito. Com tudo isso que nós vemos aqui, especificamente nesse tópico 2, nós vemos que o amor de Deus para com todos ainda existe até hoje. Deus quer e espera a salvação de todos. Isso é uma missão transcultural. E é para isso que nós fomos enviados, para pregar a todos, independente de língua, independente de cultura. Deus é um Deus universal. E Ele espera que todos universalmente ouçam falar sobre Ele, da salvação que Ele proporciona. E nós que somos Igreja de Deus, temos esse papel. E o Velho Testamento ainda nos vem trazer algumas alianças entre Deus e a humanidade. E a primeira dela está no nosso subtópico 1, aliança de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, Ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Nós vemos que desde que o homem caiu, desde que o homem ele se separou de Deus, Deus sempre procurou fazer alianças com o homem. Nós vemos a aliança que Deus fez com Noé, nós vemos a aliança que Deus fez com Abraão. A partir do momento que Deus colocou para si um povo, nós vemos a aliança que Ele fez com Davi. E nessas alianças, havia alianças incondicionais e alianças condicionais, que nós vamos ver no nosso próximo subtópico. Nós vemos que com essas alianças era Deus mostrando ao homem que estava presente. Era Deus mostrando ao homem que tinha uma saída. Era Deus mostrando ao homem que ainda existia uma salvação. Porque Deus nunca quis deixar a humanidade só. Porque senão a humanidade se autodestruiria. Mas com a aliança que ele fazia, ele ali estava colocando um pacto entre ele e a humanidade. E as alianças condicionais e as incondicionais é que nós vemos nesse próximo subtópico, que diz assim: aliança incondicional e condicional. A aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça, por um juramento irrestrito, a conceder de sua própria iniciativa bênçãos para aqueles com quem compactua. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que, num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições, bem como executar punições precisas em caso de não cumprimento. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador enviado por Deus ao mundo. Nós vemos aqui dois tipos de alianças, a incondicional e a condicional. Ok, a incondicional é com não condicionando ao fato de um ser humano fazer ou deixar de fazer algo. A incondicional é o próprio Deus. Agora, em graça, ele diz assim, olha, eu vou abençoar todos os povos. Ou eu vou abençoar quem eu quiser abençoar, eu vou deixar de abençoar quem eu quiser deixar de abençoar. Isso é incondicional. Ele agora, em graça, ele prometendo bênçãos para aqueles com quem ele compactua.
Isso é o próprio Deus. Incondicionalmente. Em graça, ele dando a salvação, ele concedendo bênçãos. Agora, a condicional é agora como se fosse num contrato, ele coloca assim, olha, eu vou te dar alguma coisa, eu vou te abençoar se você quiser. Se você fizer aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Mas, se você não fizer, você vai sofrer as consequências. Agora é uma condição. Então nós vemos que, primeiro, a salvação de Deus, ela é incondicional. Mas como assim? Eu não preciso fazer algo para ser salvo? Não. A salvação de Deus é de graça. Ele deu porque ele queria dar. Ele disse, olha, aqui está a salvação. Eu estou oferecendo a salvação incondicionalmente. O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer é simplesmente aceitar. Ou seja, precisamos fazer nada para ser salvos, a não ser acreditar. Não há uma condição. Olha, você precisa fazer algo para chegar até essa salvação. Não, você só precisa recebê-lo. Está aqui. É incondicional. Estou te dando porque eu quero te dar. Agora, a condicional mostra para nós, por exemplo, como Deus falando para Davi. Davi, eu estou te estabelecendo o rei. Porque eu quero te estabelecer rei. Foi incondicional. Essa aqui já mostra também a incondicional com a condicional. A incondicional foi Deus estabelecendo Davi. Pela sua própria graça, ele quis estabelecer Davi como rei. E agora ele chega, Davi, você é rei porque eu te coloquei aí, incondicionalmente. Agora, a condicional é o seguinte, para você ter um reino perpétuo, você tem que andar nos meus caminhos. E os seus filhos têm que andar nos meus caminhos. Se fizer isso, aí será perpetuamente rei, toda a sua geração. Agora há uma condição. A primeira, estabelecer como rei, foi incondicional. Agora, para você continuar rei perpetuamente, é condicional. Aqui mostra a aliança incondicional e condicional de Deus para com a humanidade. Através dessa condição, ele estabeleceu dessa aliança com Davi, nós temos hoje o Salvador, que foi trazido até nós. Um povo que não foi o povo escolhido de Deus. Nós somos aquele povo que outrora era perdido. Um povo diferente, outra nação. E a nós chegou o Evangelho e por isso hoje nós estamos aqui também anunciando o Evangelho de Deus. Nossa conclusão diz assim, vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações, a sua glória, entre os povos, as suas maravilhas. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões do Novo. Tema a nossa próxima lição. Fica aqui então, que Deus, desde o princípio, por ser da sua natureza, ele escolheu um povo. No Velho Testamento mostra-nos isso, ele escolheu um povo para anunciar o seu nome para todos os povos, para que chegasse até nós hoje. Mas eles não quiseram assim. Eles falharam no seu propósito. Mas o importante de tudo isso é que no Antigo Testamento nós conseguimos entender as missões do Novo Testamento, que é o que nós vamos estudar na nossa próxima lição. Fique com Deus, que Deus esclareça melhor para si, e se tiver alguma dúvida, nos escreva, porque a Bíblia responde.